Olá, você que acompanha esta mensagem, sou o pastor João Fernandes, João, para muitos amigos. Estou aqui novamente com a permissão de Deus para levar a quem possa interessar mais uma mensagem do Reino Celestial, desejando que a mesma possa fortalecer a tua fé e também que seja motivo de reflexão para todos nós. Além dessas mensagens que publico semanalmente com a permissão de Deus, também sou membro da Igreja Comunidade Batista, a qual está localizada na Rua Pirassununga, número 151, na Vila Valparaíso, em Santo André, onde os cultos são realizados aos domingos pela manhã, às 10 horas e 30 minutos. Portanto, se você desejar nos visitar, será um imenso prazer para todos nós, uma grande alegria poder recebê-lo, poder recebê-la no amor de Cristo. Amém. Bem, a mensagem de hoje tem o seguinte título: Jesus, o servo sofredor. E o texto bíblico está contido lá no Evangelho de Marcos, no capítulo número 8, versículos 27 a 38, concluindo com o capítulo número 9, versículo 1. É uma mensagem relativa à terça-feira, dia 9 de janeiro, a qual está contida no devocional que foi adotado este ano, de 2024, pela nossa Igreja Comunidade Batista, contendo devocionais, mensagens diárias o ano todo para a nossa edificação. Então passo a ler a mensagem de hoje, que diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falasse a ninguém a seu respeito. Então, ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Bem, o ponto central do Evangelho de Marcos é a cruz de Cristo. Quando os 12 apóstolos compreenderam quem Jesus era e o confessaram como Messias, ele começou a ensiná-los sobre a cruz. Isso foi um divisor de águas no ministério de Jesus, bem como no Evangelho de Marcos. Antes disso, Jesus havia sido aclamado como mestre e curador popular. Ele, no entanto, não havia vindo para esse tipo de Messias. Assim, daquele momento em diante, ele ensinou os seus discípulos abertamente sobre a necessidade de seus sofrimentos e também de sua morte. Marcos registra que, em outras situações distintas, Jesus solenemente predisse sua morte. Na verdade, aproximadamente 1/3 do Evangelho de Marcos é dedicado à sua paixão. A essência do ensino de Jesus se encontra em sua declaração de que
era necessário que o Filho do Homem sofresse. Por que ele deve sofrer? Qual é a origem desse seu senso de obrigação? É porque as Escrituras devem se cumprir. Por que então o Filho do Homem? Essa expressão. Ao usar esse hebraísmo, a expressão, a língua hebraica, para designar ser humano, Jesus estava se referindo a Daniel, ao livro do profeta Daniel, contido no capítulo número 7, e passo a ler agora o versículo número 13. Diz assim: Na minha visão, à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Nessa visão, alguém semelhante a um filho de homem, ou seja, uma figura humana, vem sobre as nuvens e se aproxima do ancião de dias, Deus. Ele então recebe autoridade e poder soberano, de modo que todas as pessoas o servirão e seu reino jamais será destruído. E no mesmo livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim: A ele foram dados autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Jesus adotou o título Filho do Homem, mas mudou o seu papel. De acordo com Daniel, o profeta, todas as nações o serviriam. E de acordo com o Senhor Jesus Cristo, ele tinha vindo para servir e não para ser servido. Na verdade, Jesus fez o que mais ninguém havia feito. Ele fundiu as duas imagens do Antigo Testamento, a do servo que sofre, como consta no livro do profeta Isaías, e a do Filho do Homem que reina em Daniel. Pois, primeiro, Jesus deve carregar os nossos pecados e apenas depois ressuscitar e entrar na glória. Então, que possamos refletir, meditar sobre essa belíssima mensagem, a qual nos revela um magnífico ensinamento do Reino Celestial. Desejo a todos uma semana maravilhosa, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre de todo mal, e até uma próxima oportunidade, se Ele assim o permitir. Amém e amém.